Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou a Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Voltamos 2023. com tudo. Cá estamos. Hoje, gente, eu não sei onde você está, quando que você está vendo isso, mas assim, estamos em janeiro, em Florianópolis, gravando esse podcast, esse episódio. Fingindo plenitude aqui que tá quente. Gente, sensação térmica de 37, 38 graus. Assim, o negócio tá... mas cá estamos. Você felizes. que nos acompanhou em agosto, de touca, 3 camadas, está aqui com a gente no verão, no calor. Morrendo, derretendo, sentindo gotinhas escorrendo nas minhas costas. É real. Mas essa é a vida, não é mesmo? E para começar 2023, a gente trouxe um papo que é bem comum em listas de metas e to-dos para começo de ano. É tá junto ali, pau a pau com emagrecer, eu acho. Emagrecer e aprender inglês. Emagrecer ou ir pra academia, aprender inglês e... melhorar a vida de oração e leitura da Bíblia. devocional também, né? Essa coisa de a tua vida com o Senhor, o teu dia a dia com Ele. E é muito interessante que a gente acabou de ter uma das escolas e a gente teve a possibilidade de conversar com muita gente de tudo quanto é canto do Brasil e tal. E as dores são todas similares. A maioria das dores são iguais. Se você abre uma caixinha no Instagram e pergunta assim, qual a sua maior dificuldade com vida de oração? Unânime, constância. Unânime. Parece que Deus não está me ouvindo, outras coisas são mais importantes. Ou eu começo bem e o fogo vai apagando descendo. e eu vou diminuindo essa paixão, essa coisa que me move até o lugar de oração. Porque eu não tô sentindo nada. Enfim. E é um pouquinho sobre isso que a gente quer conversar. Porque assim, do mesmo jeito que existem coisas que nós fazemos porque nós sabemos que elas são boas, são práticas na nossa vida, a vida de oração, um tempo com o Senhor, eu não vou nem chamar de devocional, mas ter um tempo específico para conectar com o Senhor, para conversar com Ele, pode fazer parte do nosso dia a dia. E seria útil se fizesse parte do nosso dia a dia. Só que aí a gente coloca algo que pode ser tão simples quanto o comer, o respirar, o dormir, escovar os dentes. Não tirando a importância, tá? Que o Senhor é o Senhor, muito digno de ser adorado. Mas assim, algo que pode fazer parte do nosso dia a dia, sem pressão nenhuma. Sem romantizar. E a gente acaba transformando em uma pressão onde tem que ser um encontro Peniel. Sabe? Que nem Jacó com os anjos subindo e descendo. Tem que ser choro, lágrimas e babas para Trovões, dizer que valeu a pena. E anjo descendo, e sinais e maravilhas. Que tem que ser de completa boa vontade. Sim. Que sempre a gente tem que estar querendo, assim como eu quero uma barra de chocolate, eu quero esse momento de oração. E não vai ser assim sempre. Não vai ser assim sempre. Vamos... Será que a gente pode falar isso? Repete comigo. Não vai ser assim sempre. Não vai ser assim sempre. E digo mais. Tá tudo bem. Você não está em pecado. Porque o Senhor sabe o nosso coração. O Senhor sabe que a gente não vai estar querendo isso todo dia. Mas aí que eu acho que a perseverança e que a constância é construída. Quando eu não querendo, eu vou. Que aí entram alguns elementos. Não querendo o quê? Não é que eu não queira Deus. Não é que eu não queira passar tempo com Ele, porque a nossa culpa fala isso. A nossa culpa fica no ouvido dizendo o quê? Você tá abandonando a tua fé. Você não quer o Senhor. Você preferiu ficar no Instagram do que com Deus. Calma, tuas ações dizem isso? De certa forma, sim. Mas a questão não é o fato de não querer o Senhor, de rebeldia, de estar contra Ele. É uma falta de constância. Porque a gente tem uma visão, ou pelo menos eu tinha, uma visão muito romantizada, que nem você sutilmente disse. É uma visão muito romantizada do nosso relacionamento com Deus e do meu dia a dia com Ele. Então, se não é que nem o que acontece numa conferência, aquele quentinho nas costas, aquele momento
a minha vida com Deus tá vazia. E isso não é verdade. Eu acho que vem muito do erro. Opa! Calma, Não amiga. destrói o cenário. Vem muito do erro da gente achar que só o transcender é sobrenatural. A gente tem a visão que o sobrenatural é sempre aquilo abstrato, impalpável, que a gente não sabe explicar. Quando o Senhor não olha para a nossa realidade assim, o Senhor honra o natural também. Ele criou essa naturalidade, essa coisa O dia a dia. corpórea e esses minutos e segundos que passam devagar. Ele Essas coisas curte. corpóreas. Ai, é maravilhosa. Ele curte essa coisa natural e a gente quer dispensar elas. Então, como a gente dispensa, a gente também dispensa os momentos devocionais, momentos de oração, que não são transcendentes e não vão ser o padrão. A transcendência não vai ser o padrão. Porque o Senhor também quer que a gente ame Ele no natural, o amor voluntário. E aí entra essa... É até acho que uma luta, de certa forma, em que vão ter esses momentos transcendentes e vão ter os momentos naturais. E será que eu vou ser fiel em ambos? Porque assim, eu senti arrepio e eu senti a presença do Senhor densa, eu seria louca se eu não parasse e reconhecesse o que Ele está fazendo. Só que existe um nível de entrega quando eu não tô sentindo nada, quando tá dentro de um horário, quando é algo que eu tô simplesmente, entre aspas, repetindo como costume, e mesmo assim entregar meu coração nisso. E aí que é a questão. Nós estamos entregando o nosso coração dele no dia bom, no dia ruim, no corriqueiro, no sobrenatural, no incrível. E olha que loucura. No corriqueiro é quando menos a gente olha para Deus. E deveria ser o mais simples. Isso, e a maior parte da nossa vida a gente passa no corriqueiro. Então, se a gente despreza esse lugar corriqueiro como lugar de relacionamento, logo a gente está deixando Deus fora da nossa vida, 90% dela. Porque os momentos de boom, de poder do Espírito e tudo mais, vão ser 2% do nosso tempo a vida inteira. Mas o corriqueiro vai ser a maior parte. Então, com certeza, você passa muitas mais horas no seu trabalho, na sua faculdade, fazendo as coisas que você tem que fazer, Dormindo. do que indo na igreja, do que lendo a Bíblia. E as coisas são assim. Só que se eu não considero que o meu trabalho, o meu estudo é também um lugar de diálogo com o Senhor, eu perco uma ótima oportunidade. Sim. E aí entra em coisas que a gente já conversou por aqui, em coisas que talvez se você segue F-Hop e tal, são matérias que a gente, ou temas que a gente fala muito, que é cosmovisão bíblica, que é até o corandel em si, que é viver diante dos olhos de Deus, que é um conceito que a gente sempre falou muito, porque aí o nosso cristianismo, isso fala do quê? Um cristianismo prático, um cristianismo que te serve para qualquer circunstância da tua vida, um cristianismo que faz parte de quem você é. E aí a gente entra em outra questão. Eu sei a minha fraqueza, eu sei a minha inconstância, eu sei o quanto eu não quero fazer as coisas básicas da vida. Gente, estamos aqui gravando esse vídeo e eu sei que tem uma pilha de louça monumental na minha cozinha. Porque eu odeio lavar louça, mas tá lá. Por quê? Porque eu tenho preguiça, porque eu não gosto, porque é um tipo de atividade que é tão mundana, corriqueira, que eu protelo, eu deixo para depois o máximo possível. E a gente precisa entender que isso também é um aspecto da vida. Não é só gravar podcast e, sabe assim, fazer conferências e que é, no caso, o nosso trabalho. Não, tem os aspectos da vida. E se eu não consigo enxergar Deus na minha vida real, então meu cristianismo é uma farsa. Então, ou eu só vivo de domingo, ou eu só vivo de conferência, ou eu só vivo quando eu tô dando aula na F-Hop, sendo meu trabalho. E não é... E eu gosto de pensar assim, imagina conhecer uma pessoa, namorar, casar, todos esses esquemas. E o relacionamento depender de dates. Dates. Eu só me relaciono com aquela pessoa se a gente for num restaurante chique, se a gente estiver comendo a melhor comida, aquele menu incrível, se eu estiver sempre bem arrumada e maquiada. O relacionamento só existir nesses momentos. É insustentável.
E nenhum relacionamento cresce, que se desenvolve e amadurece só por dates. Dates são as cerejas do bolo, sabe? Aqueles momentos especiais. São momentos específicos, mas a maturidade do relacionamento, o peso dele vai acontecer no dia a dia. Vai acontecer nos tempos que a gente está fazendo coisas normais da vida juntos e conversando sobre a vida e se relacionando. Até mesmo a nossa amizade. Nossa amizade cresceu muito porque a gente morou junto na pandemia. Sim. Não eram momentos especiais, eram momentos de estar em casa, largado no sofá, fazendo nada, assistindo televisão, fazendo faxina na casa. E foi assim Gabi que cresceu. Eu fazendo unha a cada 2 dias. Não, sério, Gabi fazia todos os dias. E assim, sabe? Que cresce. Que Se fluiu. fosse depender da gente sair juntas pro relacionamento crescer, Meu Deus. não ia acontecer. Não ia acontecer. E aí entra, então, uma visão real do que é um devocional. Então, o que a gente inclui dentro de um devocional de dia a dia real? Cara, vai ser um tempo lendo a palavra, porque a palavra é quem nos mostra quem Deus é, porque nós não estamos vendo ele, então o que ele nos deixou é a palavra dele. Então, é ler a palavra para poder conhecer a Deus e colocar essa palavra em oração para que ela possa permear em nossos corações. É isso. Aí a gente fórmula complica o negócio tendo que ter, tipo, 1 milhão de passos e tem que... E fazer Não é. montar aquele devocional bonito, instagramável, com a minha xícara de café, a minha Bíblia bonita e com o grifo reto, perfeito, o lettering do versículo, e escrever todas as coisas que eu percebi, E ter uma concordância bíblica do e lado. por muito tempo talvez seja uma realidade. Quando eu era adolescente, meus devocionais eram de outra pegada. Eu tinha tempo para sentar e fazer aquela coisa bonita e buscar mais tempo. Hoje, sinceramente, você quer saber como que eu faço devocional? Eu tomo café junto com ele. A gente abre o negócio que a gente tá lendo e a gente lê juntos. E daí eu fico pensando naquilo durante o dia, se vem alguma coisa eu escrevo em algum momento e vou falando com o Senhor ao longo do dia. E alguns dias, em alguns momentos eu paro sozinha e tenho um super tempo com o Senhor, mais profundo. Mas hoje o que cabe na minha rotina é ler a Bíblia tomando café da manhã. Sim. 2 coisas ao mesmo tempo e conversando junto com ele, junto com o Senhor sobre aquilo. Coisa mais linda. E aí, os formatos em si, galera, não são o mais essencial. E eu acho que essa que é a questão. A gente coloca na cabeça que tem um formato correto de devocional e a não ser que nós consigamos alcançar esse formato, se eu não posso, então eu não faço. Pra fazer meia boca eu não faço. Cara, isso é o que mais sabota o devocional na vida do crente. Não é isso! Se não for perfeito, não vai ser feito. Mentira do diabo. Mentira! Ei! Quando a gente chegar, eu imagino assim, no final da minha vida, eu lá morrendo com os meus 90 anos, eu vou querer ter tido esses 5 minutos que eu não tive. Yeah. Daqui, no final do ano, você vai querer ter gastado 5 minutos por dia do que não ter gastado nenhum minuto por dia. 100%. Então, pensa no teu eu do futuro, o que ele gostaria de encontrar. 5 minutos por dia ou 0 minutos por dia? Então, ai, sério. E aí, quando a gente descomplica, porque se eu penso que é 5 minutos, 10 minutos... Mano, o que é 10 minutos? 10 minutos, o mais importante é constância. É constância. Então, cada vez mais, vai ser tipo um gostinho de quero mais. Eu termino o dia, ou eu termino o meu momento com um gostinho de... Ai, e aí, sem você perceber, se a tua agenda permitir, se o que você tá vivendo permitir, você acaba estendendo isso um pouquinho mais. Mas não porque é o esperado de você, mas porque simplesmente você tá com saudade. E porque cabe encaixar. E aí, de repente, o que acontece com a gente muitas vezes o devocional lá de 5, 10 minutos, eu ouço enquanto eu lavo louça de manhã. Então, eu tô ouvindo a Bíblia de manhã. Lavando a louça, é 5 minutos? É 5 minutos. Só que aí eu fico com algo na cabeça e na louça do almoço
eu fico conversando sobre isso com o Senhor na minha cabeça. E aí, a gente tem o privilégio de ter a sala de oração, eu vou para a sala de oração e eu continuo com aquela conversa. E aí, de repente, você vai ver e você abrir um diálogo e tempo com o Senhor que começou no devocional, mas que não encerrou no resto do dia. E essa que é a questão, é viver a vida com Ele. Não é ticar devocional feito, pronto, acabou. Não, Eu postei uma frase esses dias que é do Liturgia do Ordinário, que é fazer de tudo uma oração e fazer tudo orando. Perfeito. Então, se você está lavando a louça, o ato de lavar a louça se tornar uma oração. Ou o seu trabalho no escritório, responder e-mail, cuidar dos seus filhos, fazer o almoço. Esse ato ser feito para a glória de Deus e você fazer aquilo pensando no Senhor, vai subir como o relacionamento sendo construído. E o máximo possível que você conseguir fazer também, fazer as coisas orando, falando com o Senhor. Então, ele ser o primeiro, esses últimos tempos que eu estou atendendo, tem acontecido muito. Eu termino o atendimento e eu paro assim, eu falo, ai, Jesus, ajuda fulano. Sabe? Oro pelas pessoas e fico pensando e orando, às vezes porque eu tô muito cansada, às vezes porque eu fiquei muito mexida com a história da pessoa. Enfim, mas fazer daquilo oração. Ou até antes de uma reunião importante que você tem que fazer, não só orar por você para que a tua apresentação na reunião seja boa, mas orar pela tua empresa, orar pelas pessoas que vão fazer parte da reunião, sabe assim? Tipo, clamar pelas situações que estão ao teu redor, não apenas a lista de pedidos e petições, mas assim, incluir o Senhor nos afazeres. E isso, gente, muda a vida. Não muda se a engane vida. que isso está construindo relacionamento maduro com o Senhor. Isso está construindo relacionamento. Essas conversas despretensiosas com assuntos aleatórios, fora de hora, no trânsito, em meio Supermercado. a agitação do dia a dia, isso está construindo relacionamento com o Senhor. Não são só os seus devocionais. A gente não está falando sobre contra um tempo devocional. Tenha o seu tempo, marque horário, planeje isso na sua agenda. Mas não é só isso. E dentro e fora tudo isso que a gente já falou sobre não romantizar e tudo mais. Mas faça da vida inteira uma oração, a sua vida inteira ser orante, ter espaço para conversa. Tem aquela música que a gente sempre canta aqui na sala de oração, que é Continue Voltando. Continue voltando todos os dias. Um dia falhou, no outro dia volta, continua voltando para o Senhor. Isso é perseverança. Não é todos os dias de acerto. Não é mas é perfeição. depois da queda eu continuar voltando. Perfeito. E eu acho que, para mim, na minha cabeça, o momento devocional é a porta de entrada sinalizando como vai ser o meu dia. Sabe? É meio que como eu me preparo a minha mentalidade, o meu mindset pro resto do meu dia. Então, por isso que eu faço devocional de manhã. Eu não funciono de noite. Mas, então, de manhã é aquela coisa. Eu vou tomar meu banho, eu vou tomar café da manhã. Tipo, nos primeiros momentos do meu dia, já considerar ele. E não é só oração. É através da Bíblia. É que a Bíblia é o ponto central disso. Porque a Bíblia é quem me mostra o caráter de Deus. É a Bíblia que me mostra quem Ele é. Então, para eu poder conhecê-lo, eu preciso mastigar a Bíblia, eu preciso me debruçar na Bíblia. Então, por isso essa questão do ouvir a palavra, de entrar e ler meus capítulos, ou ouvir meus capítulos. Então, eu acho que ao iniciar com a palavra, a Bíblia, mano, o resto do nosso dia pode ser diferente. Não quer dizer que vai ser perfeito, não quer dizer que eu não vou pecar, não quer dizer que eu não vá me estressar, YX. Mas eu já tô fazendo uma orientação de como eu quero que as coisas funcionem. Eu imagino colocando âncoras. É como se eu colocasse âncoras naquele dia. Eu tô firme em algum lugar, independente do que aconteça, se der bom, se der ruim, eu tô firme em algum lugar, eu tenho para onde correr.
Agora, se eu fico com o Léo, se torna mais... É muito mais difícil. Muito mais difícil. E outro ponto importante é sobre como essa obediência de relacionamento com o Senhor não deve ser usado como termômetro das nossas emoções. Sim. Não é sobre eu querer, sobre eu não querer, sobre eu estar afim, sobre eu não estar afim. É sobre eu fazer independente disso. Porque senão a gente coloca que outra coisa, além do Senhor, está liderando esse lugar. E essas são as nossas emoções. E a gente já conversou muito sobre isso. Que as nossas emoções não vai acontecer. Não. Então, assim, um resuminho. O devocional é um momento essencial para a nossa vida com Deus. A gente não precisa viver apenas de momentos transcendentes, mas também nos naturais. E que a perseverança é ouvir todo dia, permanecer sentindo ou não e abrindo espaço para estar com Ele. Porque nós o amamos. É tão simples quanto isso. E a gente abre espaço, a gente se esforça, a gente procura e protege aquilo que nós amamos. Então, proteger o nosso devocional, esteja eu sem vontade, não quer dizer pecado, não quer dizer que o estar sem vontade, perdão. O estar sem vontade não quer dizer que eu não amo a Deus, quer dizer que eu sou ser humano normal. Então, sabendo que isso acontece, eu me preparo e eu me ajudo a viver isso, independente se eu queira ou não, porque vai fazer bem. E o devocional não é produzir entretenimento nem para você, nem para o Senhor. O Senhor não precisa que você faça um devocional que o divirta, que distraia Deus das pressões que tem no céu, ou que surpreenda Ele de alguma maneira. Ele está interessado no relacionamento nu e cru. No seu coração ali, na conversa normal, descabelada, com remela no olho. E não nos dates perfeitos. Sim. E Ele nos quer, Ele nos deseja. Então, toda vez que você for, a palavra é suficiente. Você sinta isso ou não, a semente está sendo plantada. Então, vale a pena. E à medida que você conhecer mais você vai querer orar. Quanto mais você orar, mais você vai conhecer, mais... É um ciclo sem fim. E aí, é aquela coisa da saudade, do querer, Então é isso, gente. Dicas aí para essa meta ser vencida nesse ano de 2023. Continue tem amor por ele e vai dar certo. Vai dar certo. Então, Bora, Brasil! Até o próximo episódio. Não se esquece de se inscrever nesse canal. Tem muita gente assistindo, vou desabafar, tá? Tem gente assistindo e não se inscrevendo no canal. Eu acho isso... Um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Se inscreve. Manda pras pessoas e pede pra elas se inscreverem também. Obrigada. Beijo. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.